E para terminar a minha visão do jogo de ontem, pode ficar contente os corintianos, ele tem que ficar mesmo, mas tem que ficar com vergonha. Vocês jogadores, vocês têm que ficar com vergonha do que vocês fizeram ontem. Vergonha. Porque o que vocês fizeram ontem é vergonhoso. Eu até, no fundo, eu até estava torcendo para não ganhar. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, como o craque Neto repercutiu, né? A vitória, na verdade a classificação de ontem contra o Bragantino. Foi um jogo difícil, um jogo complicado. A gente viu que o Corinthians sofreu demais para buscar essa classificação. Foi nos pênaltis com o goleiro Hugo Souza ali, o ex-Neneca, né? Antigamente, quando era do Flamengo, era chamado de Hugo Neneca. Agora mudou para Hugo Souza. E ele defendeu demais, fez uma excelente partida e acabou garantindo o Timão nas quartas de finais da Sul-Americana. E aí muitos se surgiram, né, falando, muitas pessoas falaram: e aí, o Corinthians vai contratar? Não vai? O Flamengo vai ter o jogador de volta? O que que tá acontecendo? O Hugo vai sair do Corinthians? Que história é essa? O Neto explicou um pouco sobre o contrato, eles puderam analisar e explicar o futuro do Hugo no Corinthians, e ainda trouxe ali uma informação muito boa para a torcida, pelo menos amenizar um pouco o momento de dificuldade. Uma classificação muito boa ali. Não sei se não sei se a torcida encara como algo bom ou ruim, porque vai lutar em 3 frentes e não tem um elenco qualificado para isso, né? Então teria que abdicar de alguma coisa. Mas o Ramon Dias até vem alternando ali, coloca um time reserva e vai passando. Então não tem muito o que fazer. O Corinthians vai na raça e consegue a classificação. Foi assim contra o Grêmio e principalmente da mesma maneira contra o Bragantino. E o Neto pôde detonar ali a diretoria e algumas situações e também falar um pouco sobre como foi essa partida e a classificação do Timão para a próxima fase da Sul-Americana. Ele que classificou. E a vergonha ontem de 3 milhões e 200 mil reais foi para 9,700. Juros de 6 milhões e meio. Se não caiu o ano passado, e não caiu graças ao Romero, e volta agora aí no jogo de domingo, Romero, Yuri Alberto, esse menino aí, José Martínez. Eu fui ver uns jogos desse moleque, é bom de bola, hein, velho? Os caras adoram ele nos Estados Unidos. Fui ver uns jogos do José Martínez, que já tá pronto para domingo. Então, é o seguinte, cara, aí ganhou uma classificação como essa do Hugo. Vocês estão brincando aí, vocês, jogadores do Corinthians. Meu irmão, time ruim igual vocês são um time ruim. Não vem com essa... É time ruim. Vamos lá, vocês são um time ruim. O time é ruim, o clube é monstruoso. O time é ruim. E as pessoas que dirigiram são piores no nível lá embaixo daqueles que fizeram pro Corinthians. Só nessa aí do André Cury, hein? 3 milhões e 200 que emprestou o André Sanches, o Duílio, ele de 18 parcelas, só pagou uma, não pagou as outras, renegociou a dívida, e aí ao mesmo tempo não pagou nenhuma em 3 anos, em 4 anos, a dívida hoje é 9 milhões e 700. Aí, meu irmão, não tem clube que aguente. E do Hugo, informação agora, do Hugo, para vocês aí que estão em todos os canais de televisão assistindo, aquele que não estão também, mas vai ter informação. O Corinthians tem contrato com o Hugo até 2028. E tá seguro até 2028. E o Corinthians vai comprar ele hoje, amanhã, depois, mas o Corinthians não perde o Hugo. Porque ele tem um contrato muito bem feito pelo Fabinho, coisa que não fizeram com aquele mentiroso. Carlos Miguel. Aquele covarde que falou um monte de coisa e me mentiu, né? Aí, 2028, já tem um salário todos. Tá tudo certo. E vai pagar, o Corinthians paga o dinheiro para ele jogar dia 1º. 500 mil reais, né? Os 500 mil reais. O Corinthians vai pagar e ele vai jogar. Se ele não sabe, ele fica sabendo agora. E que ninguém sabe, ele vai pagar os 500 mil reais, já tem contrato até 2028, tá tudo seguro, com aumento, com tudo bonitinho. E o Hugo vai ser jogador do Corinthians mais rápido possível, que o Flamengo tá dando uma esquivadinha, sabe? Mas não tem como ser, porque tá lá no contrato, né? É só depositar, entendeu? Então, parabéns ao Fabinho Soldado, que fez um contrato digno daquilo que não fez o Duílio, daquilo que não fez o Alessandro com o Carlos Miguel, que nunca mais veste a camisa do Corinthians. Nunca mais. Então, para terminar a minha visão do jogo de ontem, pode ficar contente os corintianos, ele tem que ficar mesmo, mas tem que ficar com vergonha. Vocês, jogadores, vocês têm que ficar com vergonha do que vocês fizeram ontem. Vergonha. Porque o que vocês fizeram ontem é vergonhoso.
Eu até, no fundo, eu até estava torcendo para não ganhar. Eu, como corintiano e ídolo do Corinthians. Eu não queria que jogasse mais 2 jogos aí. Porque isso vai prejudicar, com certeza, aí o brasileiro, que é o grande medo. O jogo de ontem, Souza, o que você viu? Você, Quesada e o Nicola, depois eu coloco os pênaltis que vão ser batidos aqui. Boa tarde. Que a gente vai colocar aqui. Boa tarde. E o Veloso está onde? Ah, desculpa, o Veloso foi fazer uma cirurgia no pipi. Onde? No pipi. Ô, louco. Ixi. Pênis. Mas é sério o negócio? É sério. O que aconteceu? Eu acho que é prolongamento. Ah, Absurdo. E ele ficar pediu maior? folga pra mim, eu falei, tá, vai, Veloso. E aí? Tchau! Eu vi 2 tempos distintos, dois times totalmente diferentes. Eu tenho certeza que se o Corinthians tivesse feito o que fez no primeiro tempo, teria feito mais gols no Bragantino. O time se acovardou no segundo tempo. Mas tudo que você falou assim embaixo é muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians. Isso já não é de agora. Corinthians, o maior título da história do Corinthians, que foi a Libertadores, até então que não tinha, foi com um dos times mais baratos. E é vergonhoso um clube como o Corinthians ter uma Libertadores desde 2012. Isso é uma vergonha. E assim, é vergonha. Né, e assim como é vergonhoso um time do tamanho do Corinthians depender há anos de um goleiro. De um indivíduo só, De né? um indivíduo, porque era o Cássio, aí depois foi o Carlos Miguel e agora está sendo o Hugo. Não, o Carlos Miguel nem foi, viu, Souza? Falar a verdade. Desculpa, Souza, de interromper, mas já interrompendo. É que foi feita uma campanha sórdida em fake news e também de um monte de gente para tirar o Cássio pro Carlos Miguel. E aí um monte de gente da oposição também fez isso e destruturou o Corinthians, que toda hora, vocês percebem? Vocês aí, vocês que são corintianos, conselheiros, vocês que odeiam o Corinthians, né? Porque o Corinthians, por exemplo, no SBT ontem, quebrou esse programa aí que tem na Globo, aí não sei como é que chama lá, negócio de música. Não sei se é música, ninguém canta nada. É os nego ruins cantando, eu nunca vi eles vender um show. Eles já viram os kids lá, que kids que virou? Aí o cantou quem? Qual ginásio que lotou igual o Tiaguinho, o Péricles, o Xande de Pilares, o Kids né? que virou Fude de Quintal, né? Onde que os caras lotaram nunca lotaram nada, me parece, dá 80 pontos na televisão. Nunca vi nenhum fretista falar pra mim, você viu aquela música? Não vi. O que os caras falam? Você viu lá no Neto? Vi. Aqui eles vê, entendeu? E aí, meu irmão, eu não sei até que ponto esse Corinthians vai aguentar em relação a tudo isso que a gente vem falando. Você acha que aguenta, Souza? É perigoso. Continua com o seu pensamento. É perigoso. Essa classificação é perigosa. É importante, o torcedor tem que comemorar, mas, por outro lado, tem que ficar ligado, porque... O buraco é mais embaixo. Porque no brasileiro, o torcedor tem que pensar que não tem pênalti no brasileiro, entendeu? Não tem disputa por pênalti com 10-0. E também não tem essa vantagem que teve na Copa do Brasil. Quesada, o que você pensa do Corinthians? Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os lances do Hugo por pílula, né? Na narração de quem que narrou, Cascão? Marcelo do O, monstro sagrado, um beijo pro papai dele. É a Marcelo do O, os gols seus entram aqui toda hora aqui. O que você pensa, Quesada, de tudo isso? Eu acho que o técnico do Corinthians está demorando para fazer a leitura do jogo. Ontem era para ter reforçado o sistema de marcação no segundo tempo. Ele é fraco, hein? É fraco, o assistente dele também, o Ramon, né, que é o assistente, é fraco, porque o técnico Emiliano é ruim e o assistente dele, que é o pai, é fraco. O técnico é o Emiliano, né? É o Emiliano, claro. E o pai é o... E aí, filho, o que a gente faz? Exatamente. O que hablou? O que passa? Eu estava ontem na arena... O que hablou, Chico, que está na prensa? Sim. O que passou? O que passou? Eu não sei o que hablou comigo. Eu não sei. Eu estava ontem na arena e é engraçado que toda hora que o jogador para ali, né, para conversar com quem está no banco, quem vai conversar é sempre o Emiliano, entendeu? Sempre o Emiliano que está trocando... Auxiliar é igual vice-presidente. Enfim. Agora, se o presidente cair, a hora que ele entra, ele muda tudo. O que eu teria feito... Mas por que o cara não ajuda o cara quando ele é vice, não é verdade? Pensa comigo. Sim. O cara é vice, não é? Ou auxiliar. Ô, Souza, você tá fazendo um negócio errado aqui, não faz isso não. Eu acho que você tem... Mesmo se você não fizer, como treinador ou como presidente. Mas pelo menos eu falei pra ele. Você acha que um filho vai chegar pro pai e vai falar assim... Você é ruim, hein, truta? Tá duro, hein, irmão? Tá fazendo Você tá fazendo irmão. Você acha que um filho tem? Se o moleque tá ali porque o pai é que ganha grana? A coisa tá tão... Você acha que o Dorival Júnior, o filho dele, chega na seleção, o pai?
Ah, não, pai. Aposenta, Ô, pai, tá Rafinha fraco. não, bota o Pedro, pai. O senhor tá errado, pai. Filho do Tite. É, e do Tite? É. Neto, rapidinho, o que eu faria ontem, tá? Eu teria tirado... Luz acesa nunca, jamais. Eu teria tirado um dos zagueiros no segundo tempo. Eu acho um absurdo o Corinthians tomar um gol daquele jeito, com 3 zagueiros na área e ninguém pular ali com o jogador do Bragantino. Isso daí é erro de E quando você vê, eu aprendi isso com os treinadores que eu joguei. Uns eu aprendi como é que faz e outros eu aprendi como é que não faz. Como não faz? Que a maioria, como não faz. Porque o grande treinador pra mim é o cara que é gestor, velho. Depois de tática, que é o que todo mundo, os jogadores falam. Se for mentira minha, vocês podem me desmentir. Mas se vocês escutam o que eu escuto, vocês falam sim ou não. Se vocês quiserem. Se não quiser entrar também na porrada ou na pancada na internet, também não precisa. Todo jogador fala que o Filipão não sabe nada de tática. Mas não tem um. Não tem um. Ó, é duro, ele não sabe nada. Mas ele é monstro em tudo. Compensa em outras coisas. Mas ele é um monstro em tudo. E é campeão do mundo, campeão de Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, campeão de tudo. Então, pra mim, vale muito mais um cara como o Filipão, que consegue falar pro cara, não, você não vai jogar, meu irmão. Por causa disso. Você vai jogar. Se você não jogar também, não fica mexendo no saco. Acabou. É o Vitor Pereira, né? É, cara, vem aí esses caras com um monte de filha, um monte de... Daqui a pouco o Neto entra. Tá faltando isso, né? Oi, vô! Oi, vô! Tudo bom, vô? Você vai levar quem, vô? Aí os caras são convocados pra seleção, já estão vendidos. Todos os treinadores que levaram jogadores que estavam em descrédito ou que a gente não conhecia, foi pra seleção, fez 2 jogos, é vendido. Mas não é um só, são todos, sem exceção. Voltando pro Corinthians, o Hugo tem contrato até 2028, pode falar aí, tá tudo certinho, com aumento de salário todos os anos, e o Corinthians vai comprar ele. E vai pagar os 500 mil em relação ao jogo do dia 1º de setembro contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Eu quero ver você, Tite. O craque. Você chegando na Neoquímica Arena no aniversário. Quero ver como é que você vai se comportar. Eu quero ver como é que você, torcedor, vai tratar o Tite, que falou 4 vezes não na pior fase do Corinthians. E que o Corinthians ajudou esse cara de um jeito incrível. E o André Sanches foi o cara que mais ajudou, que chutou a porta lá dele e falou, você não vai ser mandado embora. Você vai aguentar. E foi campeão do mundo e campeão. E negou o Corinthians 4 vezes. Vamos ver como é que vocês torcem. Aí, torcida do Corinthians, grita o nominho dele. Tite. Aí vai ser 5-1 pro Flamengo. Aí vocês vão cair. Então tá aí um pouco da análise do Neto, né? Ele falando aí sobre o Hugo, que é a notícia mais importante, né? Onde o Corinthians vai exercer sim o direito de compra, até porque não tem por que não fazer isso. O Corinthians já tava se viabilizando, correndo atrás para tentar comprar o Hugo logo, quando ele fez logo os 3 primeiros jogos dele ali com a camisa do Corinthians, né? Viu que ele é um goleiro com muito potencial. O empréstimo foi de 200 mil euros, dá pouco mais de 1.400.000 reais. E para comprar tem que pagar apenas mais 800 mil euros. É um dinheiro muito barato. No total, o Corinthians gastaria cerca de 1 milhão de euros com a contratação do Hugo. Entendeu? Então, assim, muito barato mesmo. Para você terem noção, o Corinthians pagou 25 milhões de reais, no caso, 5 milhões de dólares na contratação do Pedro Raul, por exemplo. E com o Carlos Miguel, com o contrato lá, toda aquela bagunça que foi, o Carlos Miguel foi vendido por 4 milhões de euros. Ou seja, compraria o gol por 1 milhão de euros e sobraria 3 ali pra fazer uma graça, né? Então, uma excelente chegada aí no gol do Corinthians, que foi do goleiro Hugo Souza, que certamente será contratado. Isso porque o Flamengo não tem como mais ali tirar ele do Corinthians, apenas, né, se o jogador não quiser renovar, o que é bem difícil, na verdade, concretizar ali a venda dele pro Corinthians, até porque a torcida abraçou e ele tá se sentindo muito bem, tá ajudando demais. A prova disso foi ontem, que foi o grande destaque da partida. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!